Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Penal Militar, ainda dentro dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, tratando dos crimes voltados contra a ordem e a disciplina militar. Falando agora do crime do artigo 175, violência contra inferior. A conduta é praticar violência contra inferior. Praticar violência significa o emprego de qualquer espécie de constrangimento físico. É preciso, nesse caso do artigo 175, que o agente seja militar e superior hierárquico ou funcional em relação ao militar ofendido pela violência. O crime é de detenção de 3 meses a 1 ano. O parágrafo único diz: se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no artigo 159. Vamos ver esse artigo 159, já falei sobre ele em uma outra aula especificamente, mas eu voltei ele aqui. Trata exatamente dos crimes préter-dolosos, a gente vai ver isso aí, né? O artigo 159 ele trata da ausência de dolo no resultado. São crimes do tipo préter-doloso, dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, no caso aí do artigo 159, fala assim: quando da violência há a intenção de praticar a violência, mas culpa no consequente, resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Há o dolo no antecedente e a culpa no consequente. Ele quis a violência, mas não queria que resultasse a morte ou lesão. Então, neste artigo 159 diz que se ficar evidenciado que ele realmente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzir a morte ou a lesão corporal, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade. Isso é chamado de crime préter-doloso. Quando o parágrafo único do artigo 175 diz, atendendo o que está disposto no artigo 159, é isso aí, a ausência de dolo no resultado, que está escrito então no artigo 159. Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade. Então diz que aquele que comete o crime do artigo 175 e ainda produz morte ou lesão corporal, responde pelas duas coisas. Havendo o caso do artigo 159, acontece a diminuição da pena pela metade do crime contra a pessoa, ou seja, pela metade quando for o resultado morte ou quando for o resultado lesão corporal. É isso que está escrito lá no parágrafo único do artigo 175. Prosseguindo, vamos agora então para o nosso resumo do artigo 175, que trata da violência contra inferior. A conduta é praticar violência. Praticar violência significa o emprego de qualquer espécie de constrangimento físico. Praticar violência contra inferior. É preciso que o agente seja militar e superior hierárquico ou funcional em relação ao militar ofendido pela violência. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. E aí temos o caso do parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto do artigo 159. E o artigo 159, como eu já disse, está escrito que quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade. Vamos prosseguir. Ainda nos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, que são os crimes voltados contra a ordem e a disciplina militar, vamos falar agora do artigo 176, ofensa aviltante a inferior, que diz ofender mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante. É importante notar que a necessidade de que o ofensor tenha a intenção de humilhar moralmente o ofendido, utilizando-se de meio violento. A doutrina cita como exemplos a agressão ao inferior com sandálias de borracha, tapas no rosto usando luvas, tapas nas nádegas do inferior como se fosse uma criança, puxões de orelha no subordinado, ficando claro a situação de ofender praticando violência, mas ofender de forma humilhante.
praticar a violência humilhando a pessoa, o inferior, o subordinado. A detenção é de 6 meses a 2 anos, essa é a pena. E o parágrafo único diz que aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior. Então, tudo aquilo que eu falei do parágrafo único do artigo 175 também é aplicado aqui no caso da ofensa aviltante a inferior, que é ofender mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante. Resumo. Artigo 176, ofensa aviltante a inferior. A conduta é ofender com violência. E quando nós falamos de violência, praticar violência significa o emprego de qualquer espécie de constrangimento físico. Ofender com violência contra inferior. Violência com natureza ou emprego aviltante. É importante notar que a necessidade de que o ofensor tenha a intenção de humilhar moralmente o ofendido, utilizando-se de meio violento. É preciso que o agente seja militar e superior hierárquico ou funcional em relação ao militar ofendido pela violência. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. E o parágrafo único diz que aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior. O parágrafo único do artigo anterior, artigo 175, diz que se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no artigo 159. O artigo 159 diz: quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade. E aqui então nós encerramos essa aula. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!